Será que a Uber vai sair do Brasil? O governo Lula já declarou várias vezes que vai regulamentar os aplicativos de transporte. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai sair essa regulamentação do governo. Mas será que a PLP 12 de 2024 é o projeto que está lá na Câmara dos Deputados lá para ser votado, que planeja regulamentar os aplicativos de transporte? Será que essa regulamentação é suficiente para fazer a Uber deixar o país? Em primeiro lugar, é importante destacar que a Uber já saiu de 5 países por causa de regulamentação: Hungria, Dinamarca, Grécia, Colômbia e Alemanha. Nesses 5 países, o que fez a Uber abandonar o país e simplesmente ir embora, desligar o aplicativo, foi que ou a regulamentação exigia dos motoristas a mesma licença dos taxistas, ou a regulamentação mexia com a estrutura do aplicativo da Uber. Se for uma regulamentação que mexe com a estrutura do aplicativo, a Uber simplesmente abandona porque fica inviável para a plataforma. Só que no Brasil, a regulamentação que está em tramitação no Brasil é diferente. Ela não mexe com a estrutura do aplicativo e nem vai cobrar dos motoristas a licença, a mesma licença dos táxis. A regulamentação que está em tramitação aqui no Brasil, para regulamentar os aplicativos de transporte, o projeto, exige apenas uma remuneração mínima para os motoristas e direito previdenciário. Então, no meu ponto de vista, a Uber não vai deixar o país. Principalmente porque a própria Uber já declarou que o Brasil é o seu maior mercado global. Então não faz sentido a Uber abandonar o seu maior mercado global por causa de uma regulamentação que não viabiliza o serviço. Então a regulamentação do Brasil tem essa característica. Ela não vai mexer no aplicativo. Por isso que no vídeo anterior eu critiquei o governo Lula. Por quê? Porque o governo Lula quer estabelecer lá direito previdenciário, vai cobrar 20% da Uber mais 7% do motorista. Só que no projeto que pretende regulamentar os aplicativos de transporte, não vai mudar nada. Se a Uber quiser continuar mandando corrida a R$1 por quilômetro rodado, a Uber vai poder mandar. Porque o projeto de lei do governo não vai mexer na estrutura do aplicativo. Só vai exigir uma remuneração mínima e direito previdenciário. Mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra também eles exigiram direitos trabalhistas. Sabe o que a Uber fez? A Uber simplesmente aumentou o valor das corridas para os passageiros. E é isso que vai acontecer no Brasil. Se a Uber tiver que pagar 27%, por que 27%? Se é só 20% da Uber e 7% do motorista. Porque vai sair tudo do bolso do motorista no final. Então sabe o que a Uber vai fazer? Ela vai aumentar o valor das corridas. Lá na Inglaterra, o valor das corridas aumentou entre 10% e 15% para o passageiro. Então é isso. Se regulamentar no Brasil, a Uber não vai abandonar o país. Ela não vai abandonar o seu principal mercado global. A Uber fatura bilhões aqui no Brasil. O maior faturamento da Uber é aqui no Brasil. A maior quantidade de motoristas em um país é aqui no Brasil. Então a Uber não vai abandonar o país em hipótese nenhuma. Essa regulamentação não é suficiente para abandonar o país. Então se você vê por aí, boatos de que a Uber vai abandonar o país, é simplesmente uma pressão que a Uber faz para não passar a regulamentação, porque ela não quer regulamentar. Ela quer que continue do jeito que está, porque do jeito que está, ela faz o que ela quer. Ela cobra o valor que ela quer do passageiro, repassa o valor que ela quiser para o motorista e não precisa prestar contas para o governo. Então, atualmente, para a Uber tá uma maravilha, Tem gente que fala que a Uber tá do lado do governo, tá nada, cara. Se a Uber tivesse do lado do governo, já teria regulamentado faz tempo. Só não regulamentou ainda, não foi por causa dos motoristas. O motorista não tem força nenhuma. Infelizmente, a gente não tem força para lutar nem contra o governo, nem contra essa regulamentação do governo, que vai ser ruim para os motoristas, e nem contra a Uber, porque a gente não tem união. Quando a gente fala que vai fazer uma paralisação, pelo menos uns 40% dos motoristas, eles não param, eles continuam trabalhando. Então a gente não tem força para lutar. Se a Uber quisesse uma regulamentação, já teria regulamentado. Tudo que a Uber quer, ela consegue. A Uber é da BlackRock, cara. A Uber é da BlackRock, mano. A Uber tá lá no Vale do Silício. Tudo que ela quer aqui no Brasil, ela consegue. Só vai regulamentar se a Uber quiser. Se a Uber não quiser, não vai. A Uber sempre ganha nos processos. Então pode ficar tranquilo. Claro, não dá para você planejar o seu futuro. Porque a profissão de motorista de aplicativo tá com seus dias contados. A Uber ela vai
enforcar o motorista o máximo que ela quiser e vai continuar empurrando com a barriga, porque o objetivo da Uber, o principal objetivo da Uber é acabar com os motoristas. Ela quer que a tecnologia de carro autônomo evolua para ela simplesmente dar um pé na bunda dos motoristas e colocar a frota de carro autônomo dela. Esse é o verdadeiro objetivo da Uber. Então a profissão de motorista de aplicativo não tem futuro. Essa é a verdade que ninguém quer te contar. Se você está na sua zona de conforto, comece a estudar, vai fazer um curso, ouça o meu audiolivro, inclusive o link está na descrição, meu audiolivro que te ensina a criar conteúdo para as redes sociais. Não precisa ser do nicho Uber, você apenas vai usar o seu celular, o seu carro como um estúdio e vai gravar e postar todo dia um videozinho ali de 1 minuto. No meu audiolivro eu ensino com detalhes sobre a criação de conteúdo, sobre nicho, sobre storytelling. Vai para a criação de conteúdo, vai fazer um curso profissionalizante, porque a profissão de motorista não tem futuro. Mesmo que a Uber não saia do Brasil por causa da regulamentação, a profissão de motorista de aplicativo está com seus dias contados. Então não dá para confiar, na profissão de motorista de aplicativo. E sim, claro, sempre vai existir a possibilidade de a qualquer momento a Uber sair do Brasil. Por exemplo, se o presidente Trump sabe que o Brasil não está com uma relação muito boa não com os Estados Unidos, né? Se o presidente Trump aplicar uma lei Magnitsky no Brasil, assim como ela fez com a Rússia, já era para a Uber, já era para os aplicativos de transporte. Inclusive 99 também, nenhum deles vai conseguir atuar no Brasil se o Brasil for sancionado pelos Estados Unidos. Então não confie na profissão de motorista de aplicativo. Se você é inteligente, vai estudar, vai se profissionalizar, faça um curso profissionalizante, tenha sempre uma segunda opção. Não confie, caramba, hoje não para de passar caminhão aqui, não confie nos aplicativos de transporte, porque essa profissão está com seus dias contados. Mesmo que a Uber não saia no Brasil, em alguns países onde o aplicativo foi regulamentado, muitos motoristas abandonaram o barco. Ficou inviável para o motorista, principalmente para os motoristas que têm carro financiado ou para motoristas que pagam aluguel de carro. Esses motoristas não vão conseguir, né, trabalhar com os aplicativos, a Uber mandando corrida de R$1 por quilômetro rodado e ainda tendo que pagar 7% para o INSS. Isso torna o nosso serviço inviável. Claro que muitos ainda continuam. Tem gente que tem carro elétrico quitado aí. Para esse cara aí, ele está fazendo corrida até de 50 centavos por quilômetro rodado, tá entendendo? Então não confie na profissão de motorista de aplicativo. Mas em relação à regulamentação, não é suficiente para fazer a Uber abandonar o país, porque o Brasil é o seu maior mercado global. A Uber está feliz da vida com o Brasil. Para a Uber isso aqui é uma maravilha. O brasileiro está disposto a trabalhar de graça para a Uber. Quantos motoristas ficam 12 horas na rua e voltam para casa com R$200 no bolso? Esse papo de R$500 todos os dias, de R$800 todos os dias, você ainda acredita nisso? Isso é papo furado. Talvez o Uber Black lá de São Paulo consiga fazer, mas São Paulo não é o Brasil todo. A realidade do Brasil é que o motorista está endividado, ele está preso no financiamento. Ele só não larga o aplicativo porque ele está preso no financiamento, está cheio de dívida. Então ele não consegue, se ele largar o aplicativo e voltar para o CLT, ele não vai conseguir pagar as suas contas e continuar pagando o financiamento do veículo. Então o motorista está enforcado, cara. Tá entendendo? A Uber criou um sistema para prender os motoristas. O motorista vem, entra com financiamento e depois não consegue sair mais. Aí fica preso aos aplicativos. Então esse é o resumo. Pode ficar tranquilo, por enquanto a Uber não vai sair do Brasil. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que se regulamentar a Uber sai do Brasil? Me conta a sua opinião aí nos comentários.